que são os shelters, como dissemos em espanhol, Os... lugares para se proteger. São, tipo, Na verdade, eram terminais de ônibus distribuídos por toda a rota. ao lado tem uma. Reparem que aqui, ao lado de cada um, tem uma estação de ônibus. Aqui dá para ver melhor, uma estação de ônibus. E enquanto estão esperando se acontecer alguma coisa, as pessoas vêm para esse bunker. Exato, né? Se tocasse a sirene ou algo assim, é para se proteger. É para sirene, é para se proteger de um míssil que vem, não para se proteger de pessoas que estão atirando em você. Exato. O que vai parar com um veículo ao lado e vai te atacar com um míssil ou com uma arma. Melhor dizendo, Tem algo que também é bom ressaltarmos, que quando eles vêm para a festa, não é que eles tinham programado, vamos atacar a festa. Porque o que se acredita é que eles se depararam com essa festa e não estavam levando ela tanto em consideração. Por quê? Porque eles estavam focados nos kibbutz ao longo. Esse era o objetivo deles? Quando eles se encontraram aqui? Por um lado, né, alguns dizem que... Por um lado, obrigada. E, por outro lado, é uma pena que eles tenham sido encontrados porque eles usaram muito tempo com ocupados em tentar exterminar todas essas pessoas que foram encontradas aqui. nós vamos nos concentrar, como dissemos, em 2 espaços, porque é bastante grande. Nós vamos nos concentrar, número 1, no lugar onde fala sobre os containers, a história dos containers, e número 2, na história da ambulância. Esse lugar aqui no centro era onde ficava o palco, o cenário. Palco principal. Que... Muita gente, justamente. Alguns por desconhecimento ou desinformação. E de fato vimos isso até mesmo em alguns púlpitos que dizem: Israel pagou o preço do seu pecado. Por quê? Porque aqui se via, neste lugar se via um cenário com um Buda. Você se lembra? Sim. Então muitos disseram sim, Israel se prostituiu e pecou, e esse castigo veio da parte de Deus. Esse cenário é aqui, onde estão todas as bandeiras, pois foi onde muitos chifres se encontraram. Também... Embaixo, policiais. Infelizmente vieram moças jovens que estavam servindo no exército, que vieram para proteger, porque foram enviadas para proteger o local. Parece que em cada evento dizem, para cada 1000 pessoas, tantos. Serviço, tantos banheiros como... Se dizem esses resíduos plásticos, tanto serviço de polícia, tantas viaturas, tantas ambulâncias. Muitas pessoas que morreram não vieram para uma festa. Sim, eles vieram. Para trabalhar. Tem outro que também veio para criar. Para vender. Porque vendiam, faziam seus artesanatos ou coisas especiais, ou vinham vender comidas, tinham seus negócios e vinham prestar o serviço. Como todos os eventos, né? Quando a gente sabe que também tem uma campanha evangelística, também está lá, claro. Vai se organizar. Quem vende livros, quem traz comida. A livraria. A comida, o sanduíche, o hambúrguer, todo o resto, tudo isso está aqui. Conte-nos um pouco mais, tem. Gente boa que encontrou o último. Bom, na verdade, o dia estava começando. Eram 6h30 da manhã quando o dia começava. E daqui, desse ângulo, Lori, exatamente aqui, atrás de nós, ali, nessa direção, atrás dessas árvores, dava para ver todos os mísseis que estavam saindo do território de Gaza. Mas eles também passaram por este lado, não só rompendo as cercas, mas também com aquele aviãozinho de kart, aviãozinho... Sim, não sei como se chama. Sim, são aqueles que têm, tipo... Os Rueda? Um ventilador atrás. Exato. E... você... Levar. Vocês têm... Nomes diferentes, sim. Idiomas diferentes? Mas sim... Isso também variava. Houve... várias fotos e... vídeos em que os meninos tiravam foto quando tudo estava apenas começando e ao fundo dava para ver os meninos. Eles não tinham percebido, mas dava para ver que aqueles aviõezinhos, por assim dizer, cada um pilotado por um terrorista, também estavam passando para o nosso país dessa forma. Imagine que era como se estivéssemos aqui, pois tínhamos aquelas pessoas, muitos deles. Hoje temos documentos de vários telefones ativos, como o nosso. De repente, o que é isso? Isso é um míssil a sirene. E do palco principal apareceu um jovem dizendo: acabou a festa, acabou a festa. Cada um agarra seus carros e começam a sair. O sinal TI era a sirene, não era lá. Sirene?
Agora, 2 segundos e vamos até aquele lugar só para explicar sobre essa festa. Não foi que Israel pecou. Esse é um evento que acontecia em diferentes partes do mundo e justamente dessa vez foi com Israel. Na agenda este ano seria Israel. Assim como, por exemplo, não sei, vamos usar uma pessoa conhecida por muitos, Madonna, Celine Dion. Faz a Sua turnê. Nem todos esses Michael Jackson faziam suas turnês. Vamos usar Hillsong, vamos usar, não sei, alguma banda que você conheça, certo? Queremos dizer que ao chegar a um lugar, eles já tinham uma agenda anual. Hoje tocamos na Argentina, amanhã na Bolívia e depois na Austrália. Esse evento era algo parecido. Era um evento que acontecia de forma natural e a ideia era tocarmos música. Que haja som na natureza, na árvore, na terra e tudo mais. Não era um prédio fechado. E aqui é. Porque entendemos que veio muita gente do México, da Austrália, muitos colombianos, pessoas que não eram judias, não. cidadãos, mas que Acabaram morrendo por terem ido àquela festa e participado daquele evento, né? não estamos justificando essas festas que são mais... De modo algum concordamos com esse tipo de evento. Não só toca música, mas O tema é que todo mundo Faz essas festas. Então é um... pouco injusto? que vão dizer que Israel é. Não foi um julgamento de Deus. Deus se Irritou com Israel porque realidade. Então, não foi um julgamento de Deus ao povo judeu, pois ele age de outra forma, não matando pessoas de outros lugares. óbvio. Não mate pessoas. Quanto ao inimigo, ele primeiro alerta e avisa. Na verdade, a Bíblia nos diz como ele vai fazer isso, e já está escrito como vai ser, e não é simplesmente porque. Na verdade, não é preciso fazer uma festa para mostrar que alguém está longe de Deus. Óbvio. Todas essas pessoas já estavam longe, mas nem se fala. É. Não quer dizer que... Então, se for assim, então teríamos castigos de Deus por todos os lados. Deus estaria castigando as pessoas em todos os lugares, em todos os países. Então, essa teoria de que Deus castigou o povo judeu por esse evento, pelo Buda e tudo mais, é errada. Não é real, então não se confundam. Vamos ver se... Chegamos até o lugar onde queríamos chegar. Vemos que estão trabalhando. Dolores, já? Mas vamos para lá. O que é que exatamente estamos vendo aqui, Dolores? Em hebraico dizemos que é uma mejolá, em espanhol, ou uma Recipiente. recipiente. Bem, não Recipiente, não sei se é esse o nome. é aberto, aqui chamam de recipiente. Sim, Na verdade, é o que se coloca atrás do caminhão, uma espécie de container. Isso é. para recolher todo o lixo dos lugares onde é algo massivo, né? Ou quando também tem uma construção em algum lugar. Esses containers servem para o lixo da construção ou de grandes eventos. Também são usados em hotéis, quando eles também têm muito lixo, eles usam, então São abertos. em cima são abertos para jogar o lixo fora e possuem uma porta aberta para isso. Em resumo, para tentar entender o que estamos vendo aqui na frente. Era o dia do evento, né? O evento tinha começado em uma sexta-feira, aproximadamente 11 da noite. Todas as pessoas estavam se reunindo nesse lugar, ok? Elas estavam chegando aqui. Muitos jovens chegam como você. Os carros vinham, estacionavam e aqui deixavam seus carros e iam em direção ao centro onde está o palco. Começavam A montar mesas, comida, vendas e tudo mais. Isso que temos aqui, isso amarelo, como dissemos, container, melhoria, seja lá como se chame, era para jogar os resíduos. O evento começou às 11 da noite e por volta da meia-noite, 1 ou 2 da manhã, já havia resíduos. Lixo, 6:30 da manhã, como dissemos. Já se ouvem aqui em cima os primeiros sons da sirene. Ok? E é aí que as pessoas começam, os jovens, aqueles especificamente, começam a não entender o que está acontecendo, começam a correr. Alguns entram em seus carros para se proteger, outros correm para o deserto para se esconder onde podem, aqui, entre o que tem. Pequenas árvores. Já se... entregaram. No começo não perceberam que os terroristas estavam vindo. Primeiro, eles pensavam que Era uma sirene normal, simplesmente. uma sirene a mais daquelas que tocam de vez em quando no mês de agosto em Israel.
Então, começam a fugir, começam a procurar um lugar para se proteger e as horas passam. O exército não vem, a polícia não vem para se fazer presente. Era um sábado, um dia de descanso, então é preciso entender o contexto. 2. Era Uma das festas importantes de encerramento dos tabernáculos, ou seja, era um duplo sábado santo, porque o encerramento dos tabernáculos caiu exatamente no mesmo dia, sábado. Então eram 2 sábados em um, ou seja, menos policiais e soldados, pois estavam com suas famílias. família, né? Tudo pensado quando eles iam atacar. Porque diziam, O inimigo está celebrando sua festa. Vamos com nosso Deus e ataquemos como antes. No dia Da expiação, a mesma armadilha. O inimigo sempre sabe quando atacar. Israel e É aqui que ele entra em cena a melhoria ou recipiente. Porque alguns que foram para o deserto, alguns jovens decidem se meter no lixo. Então eles vão embora. Entre as sacolas. E em alguns vídeos vemos que eles entram dentro da sacola e se cobrem com ela. E ao nosso redor, onde estamos caminhando, onde estamos agora parados, ouvimos pessoas armadas falando na língua do inimigo. Vendo o que eles tinham aqui dentro, revistando todos os lugares e esconderijos, tudo existente e possível, para matar até o... Revisavam tudo, lá dentro, silêncio total. óbvio. Porque você ouvia as vozes, imagina estar lá dentro. Falamos de meses atrás, havia gente viva lá. Conforme continuamos explorando este lugar, né? Vai ficando mais difícil, porque agora mesmo, por exemplo, estávamos andando e justamente tem uma garota que estava contando. Ela só compartilhava seu testemunho com 2 pessoas. Em certo momento, nos viramos e fiquei parado, como detido. Havia muita gente ao redor. Porque queriam ouvir o que ela estava contando e justamente o que ela nos dizia, que ela tinha feito parte. Desde 7 de outubro ela estava lá. Ela é uma das garotas que conseguiu sair com vida e desde as 6h30 da manhã, quando aquilo tinha começado aproximadamente. Ela disse que só conseguiu sair desse lugar às 2 da tarde. Obviamente, quando ela saiu, tudo isso era, né? Fumaça, era fogo, eram gritos, mas em algum momento era silêncio porque já não havia mais nada. Então, os que conseguiram escapar, escaparam, os que morreram, e o único que havia eram alguns policiais que justamente conseguiram chegar um pouco antes. E devemos lembrar também que nem todos que pareciam ser soldados naquele dia eram soldados. Porque Essas pessoas, os terroristas falando, se disfarçaram de soldados. Pegaram as roupas, dá para ver que eles devem ter pegado e matado algum soldado no caminho e aí se vestiram de soldado. E quando você e eu vemos soldados, você se sente tranquila porque diz que são dos nossos. Chegaram ao lugar, não falavam, simplesmente chegavam fazendo sinais e o que fosse. E quando não conhece os sinais dos soldados, não entende, você percebe que não são soldados daqui, mas no desespero eles não prestaram atenção aos sinais e faziam o sinal de que era soldado, daqui não era. Eles viam que era a vestimenta, viam que era a cor e os viam como se fossem daqui e finalmente não eram e encontraram a morte. Uma das histórias tristes que temos também neste lugar é a história da ambulância. Há vários em cada lugar. Aqui foram mais de 300 soldados, os jovens que perderam a vida neste lugar. Muitos deles também foram sequestrados. Até hoje, enquanto estamos fazendo este vídeo, enquanto este vídeo está no ar até hoje, alguns ainda estão lá dentro. Esperamos que em algum momento, quando este vídeo passar, eles já não estejam mais lá e já possamos vê-los entre os vivos e não contá-los entre os que ficaram aqui. Então nós continuamos pensando que possivelmente aqueles que conseguiram levar, talvez os tenham levado, mas ainda podemos vê-los entre os vivos. outras palavras, eles também tem
lembremos que eles também têm muitos corpos, até mesmo daqueles que eles mataram e daqui se levaram mortos. E também sabemos que entre aqueles que estão do outro lado, há muitos que faleceram, ainda têm os corpos, o que também traz inquietação para os pais, porque nunca podem fazer um funeral como deveria ser. Isso também causa angústia. Olha, vou virar um pouco a câmera aqui para que vocês possam ver essa placa que temos aqui. Aí. Está nos contando a história da ambulância. Assim como vocês podem ver, todo aquele veículo queimado era uma ambulância. Temos duas imagens. Uma imagem que aparece grande embaixo, outra imagem que aparece um pouco mais clara em cima. E lembrem-se que sempre temos um mapinha ao lado. O que nos diz é que no dia 7 de outubro, exatamente, imediatamente depois que os mísseis começam a dar voltas aqui no ar, eles começam a aparecer. A festa para. Afirmamos que os jovens surgem no palco falando: o evento acabou, vão para casa. E então muitos deles, dos que estavam aqui comemorando aquele evento, começaram a sair correndo para seus carros, começaram a procurar seus carros e daí começaram a se mover em seus carros e muito poucos conseguiram escapar. Porque já não havia muito trânsito, né? Não era um monte de carros saindo. Alguns que foram mais rápidos em tomar a decisão de dizer: vamos embora agora, não vamos esperar a situação piorar, ou que talvez isso já vai passar, porque às vezes isso acontece. Nem sempre você pensa que já vai passar, é algo momentâneo, já vai passar, já vai passar. Mas alguns disseram: vamos sair rápido. Então aqueles que saíram rápido conseguiram sair, mas alguns deles justamente na saída daqui. Nós estamos muito perto da saída da hoje conhecida como Rota da Morte, a 232, eles se depararam com terroristas do Hamas. Então, às 8h15 da manhã, nos disseram que justamente aqueles terroristas chegaram ao local do estacionamento onde estavam os veículos. É este local onde estamos agora, que se chama Rain, e dizem que aqui eles se encontraram com a polícia. Esses terroristas começaram a ter um confronto com os policiais e aí começou uma luta entre os dois lados. E aqui havia uma ambulância, então essa ambulância, por volta das 9h10 da manhã aproximadamente, dá para ver que começam a chegar esses soldados disfarçados, que na verdade eram terroristas disfarçados de soldados. E lá dentro da ambulância havia um monte de jovens, quando digo monte, falo de mais de 10 para ser específico. 20 estavam escondidos dentro da ambulância. Dentro, por baixo e por cima da ambulância estavam escondidos 20 jovens. Quando eles chegam de soldados, aqueles pensam que finalmente o exército chegou para ajudar a gente, mas não era nada disso. Pegam ele e jogam granadas dentro da ambulância. E um deles tem um lança-foguetes, que é conhecido como ARP, e se ele acerta a ambulância direto com o lança-foguetes, ela pega fogo completamente. E 18 dos 20 perdem a vida nisso. Nesse momento, 2. Alcança. Consegue escapar, se escondendo de maneira milagrosa. Temos outra história e de muitas que temos aqui e que dissemos que queríamos justamente contar. Mas agora vamos para outro lugar depois deste aqui, porque aqui é um sem fim, uma história e infinitas outras. Infelizmente tristes. Cada um dos Meninos, assim como falamos sobre o tema da Majolá, os meninos que também faleceram dentro da ambulância, em baixo e em cima. Cada um tem sua história e mensagens com a família. Então é um oceano tentar resgatar cada um desses nomes e poder lembrá-los. Apenas uma pequena, talvez uma história ou testemunho de uma delas que estava lá. Uma garota conhecida como Janine Gabay Janine diz que no momento temos o memorial dela, está por aí atrás. Isso foi difícil. O que você acabou de ouvir? Você sabe o que é? O que é? É um... Como se chama? Tanque de Israel. Imagino que é Israel. Que vai para aquele lugar.
possivelmente até hoje ainda, é que devemos lembrar que estamos a 2.000 metros da linha da fronteira. Muitos poderiam nos dizer agora, saiam daí já. E a verdade é que isso é o mais inteligente. Vamos sair agora. Mas sabem, hoje em dia todo esse setor já não oferece muito perigo. Não há perigo, pois há muitos soldados por perto. Então, que alguém chegue aqui onde estamos, é muito difícil que alguém chegue onde estamos hoje em dia. E que lancem algum míssil por cima. Pode ser, mas lembrem-se que também temos a cúpula de ferro. Mas Que venham caminhando. Temos a cúpula de ferro, também a dourada, sangue de Cristo, mas falo da cúpula de ferro, não é? Mas lembrem-se, se alguém trouxer um míssil desses, será muito difícil chegar até aqui. É justamente neste local, neste memorial, mas estamos muito perto e obviamente ainda há atividade lá dentro. Então, voltando, nós estávamos em Yani. Yani, ela era uma das 20 pessoas que estavam dentro da ambulância e tinha sido ferida. Quando ela vê a ambulância, vem buscar ajuda dentro da ambulância e vê que havia outras pessoas escondidas dentro da ambulância. Havia paramédicos tanto dentro da ambulância quanto entre os escondidos, pois vieram para trabalhar. eles, lembremos, Que já estavam aqui a noite toda. Não é que a ambulância estava normal, porque para alguma pessoa pode ter problemas de respiração. É normal ter uma ambulância em cada evento, não? Em cada evento com muita gente, às vezes até mais de uma ambulância. Então era normal que essa ambulância ela estivesse aqui e era normal que os paramédicos estivessem aqui, então eles estavam aqui. Quando ela chega, eles veem o ferimento dela e o ferimento dela não era tão urgente a ponto de precisarem ajudá-la. Eles pedem que ela espere um pouco fora. Porque temos outros casos mais urgentes para atender. Então eles começam a atender outros casos mais urgentes. Enquanto isso, ela estava lá fora. E o que temos hoje da história dela? Que temos aproximadamente cerca de 18 vídeos que ela conseguiu gravar e que está em contato com outras pessoas. Finalmente, a história faz com que não se soubesse onde ela estava. Finalmente não se soube se ela foi uma das que ficou dentro da ambulância ou fora da ambulância. Perdeu-se o contato com ela, perdeu-se a última comunicação que se teve com ela por meio desse telefone. Foi por volta das 8h20. Durante 47 dias ela foi considerada desaparecida. Lembre-se que após 7 de outubro diziam temos tantos desaparecidos e sequestrados. Ela estava entre os desaparecidos. A desaparição foi de 47 dias até que finalmente conseguiram descobrir onde ela estava. Infelizmente sem vida, mas ela havia sido sepultada por engano na tumba com outra pessoa. Você pode se perguntar, como enterram duas pessoas no mesmo lugar? É que essa é a parte ruim. A parte ruim é que quando vieram recolher, vieram pessoas não profissionais, voluntárias, que começaram a recolher os restos das coisas. que encontravam. Então imagina que eles não estavam encontrando uma pessoa inteira, mas sim pedaços e colocavam dentro de um saco. E depois eles vão enterrar isso. E depois perceberam que não era a mesma pessoa, mas sim um conjunto de pessoas em um só lugar. Finalmente, o caso de Janet é descoberto e ela acaba recebendo o enterro que merece. Não, mas é outra das histórias que nos deixam sem fôlego, infelizmente. Vamos sair deste lugar agora também, é melhor para vocês. Vamos sair daqui, vamos para outro lugar. E vamos sair para a estrada. E vamos continuar. Posso comentar um pouco mais, mas não tão intensamente, pois aqui foi o grande encontro. Poderíamos, Antes de quando estamos de Saída. poderíamos mostrar para elas Calanioti e as flores. de Calanioti, ele. significado que também é. Sim, vamos lá. Tem um jardim que eles criaram aqui. Houve muitos, como se diz, designers, não. Artistas, Artistas que estão trabalhando aqui para transmitir uma mensagem neste local, assim como no Museu do Holocausto. Cada coisa tem uma mensagem, cada design, cada escultura, há uma mensagem por trás. Vamos para um jardim que acabaram de criar e lá contamos para vocês. Veja como eles também melhoram. Conforme vamos andando, estamos vendo que eles estão sempre arrumando, né?
Sim, exatamente. Para que as pessoas também possam passar, possam vir sem perigo, sem tropeçar nem nada, que tenham o caminho. Também devemos lembrar que, infelizmente, isso vai se transformar em um cemitério. Porque é o que é, né? Provavelmente não. Eu realmente não tinha pensado nisso. Vale lembrar que muitos desses corpos nem existem mais, então não há quem sepultar. Exato. Não dá para apreciar esse jardim, mas se tivermos uma imagem aérea, o que vemos é uma estrela da vida. O que é calanhote? Flores? Calanhote é... Uma flor muito, muito linda. Bem, essas são feitas por uma artista, são de cerâmica, ferro, para que fiquem permanentes. Obviamente. Em toda essa área, Começa a primavera. sempre vêm todas as famílias, não só aqui, mas em toda essa área, todos os kibbutz. Ali cresce a flor chamada kalanit. Naturalmente, é isso mesmo. Você vê os campos como um lençol vermelho? Então, fizeram essa estrela de Davi com essas flores daqui, que são naturais. Agora tem algo especial, né? No meio estão essas pretas e brancas. E não vimos a placa que está escrita aqui, mas essas flores dizem que é Kalaniot Lifnei Hashem, ou seja, que essas flores são as flores que aparecem antes da chuva, porque a chuva, sabe-se que nesses lugares, quando vem a chuva cedo e começam a florescer, é a época exclusiva das Kalaniot. Com a chuva, elas crescem em grande quantidade, fica lindo. Deveríamos um dia fazer um vídeo para que se possa Apreciar, o deserto fica vermelho. Totalmente. Então, ao dar esse nome a esta área, a esse conjunto de flores que fizeram, justamente eles se referem a que todos esses jovens são como flores que não chegaram a se tornar flores grandes porque terminaram suas vidas dessa maneira. Ou seja, foram, Em outras, palavras, terminaram. de florescer da maneira natural. Exato, que É depois da chuva, né? Então, Exato. antes da chuva, antes de florescer, tiramos sua vida. Exatamente. Este é o lembrete. Enquanto continuamos caminhando, há muitos lugares que temos. Novamente, desde... Lembrete memorial, não é? E aqui nos deparamos com pequenas árvores, que no futuro essas pequenas árvores vão ser algo assim. Exatamente. Assim mesmo. Esse é um projeto. Dos que não sabem o Keren Kayevak. O que é o Keren Kayevak? Lore? O Keren Kayevak é a organização que faz reflorestamento. O Keren Kayevak é responsável pelo reflorestamento de Israel. Inclusive, antes mesmo de Israel nascer, já existia. Exato. Muitos judeus se lembram de uma caixinha que tinham antes de Israel nascer como nação, né? Uma caixinha que os pais guardavam em casa, onde se colocava uma moedinha de economia, para o Keren Kayevak, Então, o Keren Kayevak, o que fazia era juntar esse dinheiro de todas as casas dos judeus e vinha e plantava árvores repetidamente. Que, na verdade, Israel é uma das nações que é criado por plantio, por reflorestamento, não por nascimento natural. Exatamente, porque na verdade é deserto. Então, Cada família se adaptou. Uma árvore e deu o nome do filho, né? Para que também seja lembrado. olha lá no fundo, sim. É isso mesmo. As bandeirinhas verdes significam que são arvorezinhas pequenas que qualquer pessoa que venha a Israel, inclusive você e eu, pode simplesmente plantar uma árvore. Árvore. Obviamente tudo em acordo com o Keren Kayevak. A árvore não é das fotos que se veem, não é dos meninos. As pessoas só usam como lembrete, não é? Por exemplo, plantar uma árvore aqui custa entre 18 e 25 dólares, acho.
Você diz, quero plantar, então vai e planta. Coordena com o Keren Kayevac. Nós, inclusive, já fizemos isso muitas vezes com os nossos grupos que nos visitaram e eles determinam o lugar onde vão plantar. É uma experiência linda. Plantar uma árvore em Israel é algo bíblico. Bom, continuamos caminhando, ainda temos mais para andar. Um pouco mais. Conforme saímos do local onde estávamos no memorial, como vocês viram ali nas plantações, começamos a sair e saímos nessa direção e encontramos essa rua onde os veículos estavam vindo na nossa direção direita, falei certo, ou seja, naquela direção está o norte. De Gaza para trás, desculpe, ao contrário, o sul de Gaza para trás de nós, o norte de Gaza. Naquela manhã, quando os terroristas começam a tomar o controle, muitos dos jovens começam a correr. Seja de carro, seja saindo, se escondendo entre os arbustos ou o que fosse. Mas a grande maioria, o objetivo é se proteger, ou seja, todos vamos nos proteger. Porque até aquele momento eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo em toda essa rota. É muito normal que a gente encontre esses que você vê aqui. Onde está o passarinho? Esses são os que acabamos de mencionar, os abrigos. Bunker. Os refúgios. A sirene está tocando? A sirene está tocando normalmente? A pessoa que está esperando o ônibus entra no abrigo? A sirene parou? Ele ainda está esperando o ônibus? O objetivo desses abrigos é justamente te proteger de um míssil que vem de cima. Claro, mas não de uma pessoa que está te atacando. Porque não tem porta para fechar, tem só uma porta para entrar e sair, mas não tem uma porta para você se trancar dentro. Assim como este refúgio, há em toda a Rota 232 vários refúgios. Este é um dos que tem talvez uma das histórias mais conhecidas que nós podemos contar. Em hebraico há muito material, em espanhol quase nada. E muito poucos falam sobre o que nós estamos falando neste vídeo. Eu sei que é duro o que estamos falando, é triste o que estamos falando. Mas eu acho que é necessário que o mundo saiba o que aconteceu. Naquele 7 de outubro, nesse dia, como dissemos, aqueles jovens saíram e aqui entraram vários jovens para se protegerem, 27 pessoas ao todo, homens e mulheres. Um dado interessante, Lore, que acho importante comentarmos, que um dos seguranças era árabe, cidadão israelense. E esse segurança tentou ajudar aqueles jovens que ficaram lá dentro. E ele fica bem na porta quando essas caminhonetes chegam, que dá para ver aí nas imagens, com vários terroristas em cima. Então esse que fala árabe tenta dizer para os meninos, fiquem tranquilos que eu vou sair para convencê-los para não fazerem mal a vocês. Então ele sai para fora para tentar convencer os terroristas a não machucá-los. Mas a história para ele termina nesse momento, porque ele é morto ali mesmo, na hora. Então quem iria protegê-los? Somente eles mesmos? Lá fora? Caminhonetes, mais de uma, com terroristas em cima, com o desejo e a fome de querer matar aqueles que estavam lá dentro. Como a história continua. A história diz que eles pegavam granadas. E então, o que eles faziam com as granadas? Eles jogavam elas dentro? Sim. E lá de dentro havia um jovem que as jogava de volta para fora. Então, uma e outra vez, assim até aproximadamente 8 vezes, segundo os testemunhos. Como sabemos disso? Como os vídeos dos próprios celulares comprovaram, ele tirou até 8 vezes.
E esses terroristas, o que acabaram fazendo? Ele pegou um lança-foguete. E eles apontam para esse jovem, acabam destruindo o corpo desse jovem. E então eles começam a entrar com mais granadas. Lá ficaram garotas também, e ficaram outros jovens lá dentro. Sim, vamos entrar aí dentro. Vamos. Ah. Bom, vamos ver o que tem. Mas, obviamente, há alguns meses atrás, esse lugar, em vez de proteger a maioria, acabou sendo o local da morte de muitos. O interessante é que dos 27, 4 foram retirados com vida e colocados em cima de uma caminhonete. E eles os levaram para Gaza. Pegaram essa rota, foram embora e os levaram para Gaza sequestrados. Até hoje, na data deste vídeo. 3 ainda estão lá dentro. 1 não está vivo. 7 saíram com vida. E o resto morreu lá dentro. Como esses 7 conseguiram sair com vida? Os testemunhos nos dizem que havia pessoas que se jogavam em cima das outras para protegê-las, não para Salvá-las, exatamente. Você pode nos Lembrar disso, havia também casamento e noivos. Que o noivo simplesmente, ao ver o que estava acontecendo e prestes a acontecer, eu vi, visto que o rapaz guarda tinha sido morto. O rapaz que fazia parte do que estava de serviço, que era o que estava jogando, devolvendo a granada. Então eles sabiam que estavam totalmente indefesos, simplesmente se jogavam em cima da namorada ou da esposa. Para quê? Para salvá-la. Teve uma das tentativas que um rapaz tentou tirar a granada, mas em vez de tirar, o que ele fez foi sair correndo com a granada, com esperança de conseguir chamar a atenção e que fossem atrás dele e libertassem eles. Mas realmente isso não aconteceu, então os que sobreviveram porque estavam cheios ou seja, cobertos de corpos de seus próprios familiares ou de seus próprios amigos, de si mesmos ou de um desconhecido que conheceram naquele momento. E foi assim que eles se salvaram? Ou seja, cobertos de assim. Vamos entrar? Eles têm muitas coisas na cabeça, não é? O que é isso? 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 O que? É isso? O que? É isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. Obrigado.
Obrigada. Obrigada. Obrigado. 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 Veículo, 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 veículo. O que houve com esses veículos? Para onde os levaram? Vamos ver. Vamos ver. Agora, Vou olhar atrás de nós. Estamos exatamente no lugar que é conhecido em hebraico como Kira Mejoniot, que é traduzido para o espanhol. A parede dos veículos. Por que a parede dos veículos? Porque dá para ver. Podemos contar, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e em alguns casos até pode ser que cheguemos a 8. Uma fila de 8 veículos que estão neste terreno. Hoje em dia chamamos de terreno porque é gigante, pelo tamanho do lugar. E como pode-se ver, também veio muita gente para ver isso. Como dissemos, muitos dos locais que visitamos hoje são lugares que se transformaram em memoriais. Sim, infelizmente por ter havido uma tragédia, né? A grande maioria dos veículos que encontramos aqui, Lori, são justamente da festividade chamada Loma, que é nova. Estive fazendo uma pequena pesquisa sobre a nova. E acontece que eles se autodenominam. As pessoas que celebram essa festividade se autodenominam a tribo de Nova. Isso significa que se você participa desse tipo de festa, então você faz parte dessa tribo. Não é questão de sangue, é como família você faz parte da nossa tribo, certo? E qual é a particularidade que eles têm? É que é música trans, música eletrônica, e não é música ao vivo, não são bandas ao vivo. São como se chama DJs que aparecem, os mais famosos de algumas partes, então fazem essa música que hoje em dia é conhecida como os jovens. Muitos jovens que nos ouvem sabem do que falamos. Música trance, música moderna, música eletrônica, que é criada diretamente a partir de computadores. E você não precisa de toda... Apenas DJs famosos, sem banda por trás. E então há em diferentes, como dissemos em algum momento, em diferentes partes do mundo. Tocava em Israel. Esse dia era celebrado durante 2 dias, ou seja, o dia 6 e o dia 7 de outubro era a celebração. Sexta-feira, dia 6, sábado. 7. E coincidia justamente com o encerramento da Festa dos Tabernáculos. A festa judaica é uma festa não judaica. A nova, que acontece justamente durante a festa judaica. Celebração da nova era judaica? Não, não era.
Tá? Então, com isso fica claro que não é uma celebração judaica, simplesmente é uma celebração de jovens que se reúnem em diferentes partes do mundo. Foi a vez de Israel. Não sei onde vai ser no próximo ano, na verdade, este ano. Onde vai ser este ano? Teria que ver. Aqueles que têm informações devem saber e como vão fazer, porque na anterior tiveram essa experiência, não é? 4.400 pessoas participaram desse evento, 4.400 jovens que se encontraram nesse lugar. Quantidade de carros. Não temos o dado exato de quantos estão nesse lugar, mas eram muitos dos veículos que foram incendiados ou baleados. Muitos dos veículos que vemos aqui estão com marcas de tiros e muitos outros, obviamente, baleados e muitos outros danificados. Completamente destruídos, porque batiam uns nos outros tentando sair. Você vai batendo entre os veículos ou vocês estavam muito rápidos, que simplesmente pisavam errado na borda da Estrada, davam. Volta aí. Giravam e quebravam tudo. Então, por isso vimos aqui muitos veículos. Não só os veículos que vemos aqui são da festa, também há veículos da cidade e mais. isso. Eu queria te dizer Exatamente. que São carros, porque isso foi algo em cadeia. então Os carros foram reunidos neste lugar como para que estejam todos em um só lugar. E você me dizia antes que há uma quantidade exata de veículos. Que voltaram às ruas de Israel, claro. você informou quantos veículos foram afetados? Não, porque são, não sei. Milhares, mas somente 62 foram os que foram devolvidos para a rua. Ou seja, os que estão incendiados, obviamente estão incendiados para sempre. Ou seja, eles são retirados de circulação diretamente, não é? Legalmente. Todos os carros que estão batidos, que participaram, quer dizer, não que participaram, mas que se envolveram em tudo isso, em toda essa situação, foram batidos, baleados e amassados. Estão Todos aqui também, eles também são descartados, né? Somente 62 foram os que tiveram danos menores e foram devolvidos aos seus donos com permissão para que possam continuar circulando. Tem outro assunto também que estávamos vendo, que até recentemente a polícia e o SACA vieram, continuavam vindo para investigar e levar coisas ou objetos que encontravam, ou vestígios de DNA desses mesmos carros, para poder reconstruir toda essa história, as identidades das pessoas. Então é toda uma situação em que as pessoas daqui também podem vir e ver os carros dos seus próprios familiares Que passaram. por esse assunto. Vamos dar uma volta pelo lugar e também vamos nos encontrar aqui com a história da ambulância. Exato. Lembramos da história da Dessa jovem, Yannick e daqueles 18 jovens que perderam a vida dentro daquela ambulância. Então vamos fazer um passeio. Por aqui, tudo bem? Começamos por aqui? Sim. Interessante que acabamos de ouvir ali um dos garotos explicando em espanhol. e Todos são jovens, nenhum chega aos 20 anos, vieram para ouvir. E isso é algo muito interessante que acontece com o povo judeu. Não sei se acontece com outros povos, mas sempre é importante que os jovens saibam o que aconteceu com a geração anterior, para que eles não aprendam sobre tristeza, mas sim aprendam a se fortalecer diante das fraquezas. Israel se destaca por ter um exército ou um serviço de inteligência fortes. Não é porque eles têm dinheiro, muita gente diz que é porque eles têm dinheiro, que podem investir nisso. Não é isso, é simplesmente porque eles se unem. Eles foram forçados o tempo todo a pesquisar e se fortalecer para se proteger do inimigo. Países que não investem em segurança porque não tem perigo. Mas para este país, por estar permanentemente sob perigo, sob alerta, não resta outra opção a não ser investir nisso. eles investigam muito a raiz, de onde veio, qual foi o problema dessa situação, para poder corrigir e evitar que aconteça de novo. Isso te mostrar para você? Profundidade. A linha longa, 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 longa. Há veículos.
Na verdade, este lugar não foi criado para isso. Este era um terreno baldio e quando começaram a tirar os veículos de lá, disseram que precisavam colocá-los em um lugar temporário. Ah, isso aqui não era um estacionamento, também não era um... Disseram, não, aqui do lado tem uma fábrica. Sim, por isso eu pensei nisso. E atrás tem fábricas. Disseram, vamos pôr isso em um local temporário. Quando colocam isso nesse lugar temporário, né, já acaba se transformando em um lugar onde vai ficar definitivamente. Porque, como eu dizia antes, temos que começar a reconhecer os veículos, a quem pertencem, o que é que tem ali. Dissemos antes que algumas pessoas ou alguns familiares conseguiram reconhecer ou recuperar o corpo e puderam enterrar seu ente querido. Mas há muitos outros que não têm o corpo. Até hoje. Então, o que eles fizeram? Esses veículos pegaram alguns pedaços de tecido do banco porque encontraram sangue. Através do DNA perceberam que o amigo se escondeu lá dentro. Porque não só esses veículos que estão aqui foram dirigidos pelos donos, mas eram veículos nos quais você simplesmente entrava para se proteger. Mesmo vendo o carro, se não fosse eu, por que entrar? Para quê? Bom, Para tentar fingir de morto ou me proteger de todos esses que estão ao meu redor. Muitos dos veículos aqui, também Lore que vemos, são obviamente veículos israelenses, mas também há veículos que não são israelenses. Que tal mostrar quais não são israelenses? Ok. Como vocês podem ver, esses veículos que têm essa placa, cada um tem sua história. Então você pode entrar, escanear o código desse QA e aí tem a história. Todos esses são israelenses. Por exemplo, este Audi e sua história. Hoje em dia a gente diz história? Estamos falando? De meses atrás. Aqui havia 3 jovens. Olha os buracos de bala, ok? Conseguem ver ali? Aqui havia 3 jovens. Naquele veículo, eles começaram a sair rápido. Disseram, vamos já, vamos já, vamos já. Eles subiram no veículo, começaram a andar e os terroristas atiraram no motorista. Viu? A morte o alcançou. O garoto atrás fingiu estar morto, enquanto os 2 da frente morreram. Então ele se jogou no banco de baixo, e tudo o que ele ouvia ao redor eram gritos dos árabes, os terroristas que estavam por toda parte. E em um momento ele levanta a cabeça, né, o garoto que estava atrás. Quando ele levanta a cabeça, vê que passa um terrorista. Andando por... Ao lado. Graças a Deus o terrorista não viu, ele abaixou a cabeça de novo e continuou fingindo de morto. Alguns minutos depois, ele ouviu um veículo da polícia passando, e então houve um confronto entre o policial e o terrorista. O policial acaba neutralizando o terrorista e então começa a procurar entre os veículos quem ainda estava vivo. E consegue tirar esse garoto com vida. Leva ele embora. Ele mesmo conta essa história. Relatada. Nisto, este veículo... O que ela fez? Este garoto, o dono do veículo sobreviveu, mas disse, preciso voltar. Ele voltou porque quis resgatar mais pessoas. Voltou e conseguiu salvar mais 3. Quando ele resgata esses 3, finalmente acabam matando ele ali, mas os 3 sobreviveram. Salvou 3. E assim, muitas histórias. Aqui está. Este é um dos veículos que entrou de lá, do território inimigo. Este é o que aparece ali atrás. Essas 2 caminhonetes, a branca e a preta, se você puder ver atrás, temos isso que é como que a gente vê nos filmes. Exatamente, as... Filmes Mad Max, as que se... Entram no ateliê atrás da casa e se... Comece a montar algo, pois esse veículo não é blindado. Não. Não é, é um veículo... Normal que Ele coloca, como ele... fizeram aí, Lá atrás eles soldaram... ali para a metralhadora. Claro. Nesse veículo estavam cerca de 15 a 16 terroristas que subiam aqui, lá em cima e ao redor, ali atrás. Que é impressionante. E E iam assim, pendurados ali, gritando, atirando com aquela coisa, matando gente.
Olha, esse... Aqui do lado, este também. Vejam este veículo aqui. Repara que esse aqui também tem O escudo um escudo em cima. Além de bueno, Para chapa metal forte. sim, o suporte da metralhadora, ele já não tem mais, mas o escudo ainda está lá. E veja só como deve ter capotado ou batido. Sim, Para ficar assim. Este é um veículo, estamos falando de um veículo forte. Este sim é um veículo forte. Para quem conhece de caminhonetes, que chamam de La Troca. Este carro é muito resistente. e Assim foi destruído. Aqui temos motocicletas. Vimos muitos deles subindo em motocicletas. Não sabemos se eram deles, se eram motocicletas que encontraram no local da festa e pegaram para sair. Possivelmente, obviamente, muitas delas porque também já vinham assim e outras que foram encontrando pelo caminho. E assim, olha aquele veículo. quantos furos. Tem? Se você estava escondido no veículo, não pode contar. Você não pode contar. Vamos caminhar até aqui. Esse micro-ônibus é da cidade, justamente daqui de Sderot. O das cidades vizinhas, que quase todos os dias o pessoal de Sderot também estava recebendo mísseis, não é? Sim, olha lá, se você consegue ver aquela pequena caravana. Na pequena caravana, alguns meninos escondidos assistiam juntos àquela história. E Está praticamente intacta. Você sabia que eles estavam lá? Eles se esconderam aí porque estava aberta e entraram e trancaram por dentro. Eles mesmos contam, obviamente. Ficaram em silêncio o tempo todo, não sei, ficaram várias horas lá dentro e ouviam o barulho, o idioma dos terroristas. dos inimigos. Exatamente, eles estavam ao redor, tentaram abrir a porta, não conseguiram, tentaram atirar, as balas não entraram, tentaram arrastar para levá-la. Estava emperrada, eles também falharam. No fim, eles se cansaram e foram embora, deixando os 4 ou 5 meninos lá dentro. Sãos e salvos. E eu estava lá. Era a única caravana no meio de todos os carros. Então você via todos os carros e essa era a única caravana que estava lá. E graças a Deus os meninos saíram praticamente sem, quer dizer, com... Ilesos, ilesos. Bom, Quer dizer, super assustados, obviamente, mas graças a Deus eles se salvaram. isso parece ser uma Chevrolet Savant. Tem que quebrar uma Chevrolet Savant. Olha, Vamos lembrar que eles também vinham com bazucas e granadas, então isso faz uma diferença. Considerando o quão potentes são, com pólvora e tudo. Também com o tanque de gasolina, os carros elétricos ou a gás explodiam de um jeito assim, se multiplicava essa explosão, né? E aqui temos a ambulância. Que naquele lugar ficou o pneu, deixaram o pneu da ambulância. No memorial daquele onde estava. Isso é o que restou de... Lá. Aqui, Eles trouxeram uma bazuca. E com essa bazuca eles foram 18 jovens. Morreram ali. Lá dentro. Voltamos a ver o mapa. Lore. Essas linhas verdes são as cidades, mais ou menos. Cidades mais próximas, cidades. No Kibbutz, cidades? Cidades. sim, estivemos aqui antes, era a festa. Exato. E aqui estamos agora. Onde estamos aqui? Este é o Kibbutz. Aqui estamos nós. Estamos aqui. A rota é 34, não é? E esta é a cidade de Seró. Reparem como eram próximos.
também lá. Andarta 1, Quilômetro, a primeira. que tínhamos ido para... A Andarta, onde fica a primeira Andarta em que estivemos? Não, não, daqui não dá para ver, mas está aqui. Não dá para ver, tá vendo? Não dá para ver? Mas A gente estava aqui. Ah, exato, ok. mais ou menos. Sim. Na verdade, podemos dizer que estamos como sem palavras, né? Na verdade, a gente é. Não é fácil o que vivemos hoje. É difícil lembrar tudo isso. Mas, como dissemos antes em um momento, dissemos no vídeo que não há muito material em espanhol que conte isso, que fale sobre isso. E se você quer saber o que aconteceu aqui concretamente, então você tem que vir até aqui. E que aqui, como todos esses grupos que estão aqui ao nosso redor, que algum guia conte para eles. Aconteceu tal coisa repetidas vezes. E talvez daqui a meses ou anos, isso vai ficando mais... Contar e contar e contar já vai ficando mais, como diríamos, mais natural, mais... Algo mais que aconteceu Na... História do povo de Israel. Infelizmente, como dissemos desde o início, o povo de Israel, né, o povo judeu, tem que se levantar a cada dia e justificar o porquê. Tenho que continuar vivendo? isso Também é triste. aqui nessa situação que tudo isso está meio que em stand-by, porque a história não terminou. No dia em que estamos gravando este vídeo, ainda tem gente lá dentro, tem pessoas que estão Sequestrada, a um conflito. O norte aberto, então é como que te deixa como um ponto de interrogação, uma reticência em não sabemos o que vai acontecer amanhã. é uma coisa que ainda não se resolveu. Então isso também é muito tenso e muito desconfortável. Mas sim, há esperança e sim, há algo bom. E o bom é que, apesar de todas essas tragédias, o povo de Israel sempre sai vitorioso. O livro de Salmos é justamente todos nós tínhamos estudado. Dentro do canal do YouTube há um estudo sobre o livro de Salmos, capítulo 83. Que na parte final o salmista diz: Deus envergonha todos esses que vêm contra o teu povo e que finalmente eles percebam que tu és Deus. Em outras palavras, o coração do povo judeu não é odiar, não é destruir o planeta, é simplesmente queremos continuar vivendo, queremos estar em paz. Estamos na Terra Prometida e só queremos permanecer aqui. É reivindicar o que lhes pertence e o Senhor simplesmente cuida do resto. Deus não sai envergonhado e Ele vai colocar ordem no tempo em que Ele tiver que fazer isso. Infelizmente, ao Dia de hoje, temos que contar essas histórias tristes no capítulo da história de Israel. E não vai ser nem a primeira, nem vai ser a última. por quê? Infelizmente, as páginas sombrias continuam conforme o livro de Zacarias. Mas vamos esperar que pelo menos em breve possamos Encontrar uma solução para esse conflito que Israel está enfrentando hoje diante do terrorismo global. Principalmente, o mais importante é que todos os sequestrados possam voltar e que também sejam devolvidos os corpos. Pelo menos que não reste essa dívida. Essa dúvida. E, Que voltem para casa? Exato, quem precisar voltar. exatamente. Muito bem, família. Esperamos que tenham gostado deste material. Não sei se gostado, acho que a palavra é que nos agradou, que tenham recebido informações. Na verdade, E continuamos trabalhando aqui em a terra de Israel, sempre que nos seja permitido continuar. levando Israel para a casa de vocês. Então, saudações a todos. Que Deus abençoe você. Até o próximo material. Tchau.